Às vezes as pessoas planejam uma carreira pelo ganho financeiro, né? Eu quero estar em tal cargo porque eu vou ter um bom salário. E como eu falo de sistema, um depende do outro. Assim, se não tiver venda, não tem financeiro, Sim, né? Porque exatamente. O que eu vou receber, o que eu vou fazer nota. Se não tiver toda essa equipe, não tem um RH. O que você vai contratar? Contratar, né? Então, pois assim, é. Tá todo mundo interligado. Sim, exatamente. Fala galera, sejam bem-vindos ao BDcast, podcast da Brasil Digital. Eu sou o João Marcos. Eu sou Carla Cristina. E aí, Carlinha, tudo bom com você? Como é que tá? Estou ótima, dá pra melhorar, né? Essa fumaça aí, Fumaça esse aí tá vento quebrando que a gente, eu achei né, que ia Carlinha? melhorar, ia jogar tudo, vai, vaza. Só piorou. Todo dia de manhã a gente acorda ali, tem aquela fumaceira na nossa cara, triste, né? O primeiro dia eu achei que era frio. Também achei, mas depois aquele fumaceiro quente. Pessoal, você que não é inscrito no canal, a gente vai deixar um QR Code aqui no cantinho da tela, já se inscreve aí em todas as nossas redes sociais, tá bom? E hoje a gente tá com uma convidada aqui muito especial, ela que faz parte da fundação da Brasil Digital, ela tá há muito tempo na empresa, né? Uma convidada mais que especial, nossa diretora do financeiro. Hoje a gente tá aqui com Ronilda Machado. Ronilda Machado! Seja bem-vinda, Ronilda! Boa tarde, boa noite, bom dia, eu não sei quem vai assistir. Obrigada, João, obrigada, Carlinha. Primeiramente, é um prazer estar aqui conversando, batendo um papo com vocês, né? Contar um pouquinho da minha história com a Brasil Digital. Confesso que estou um pouquinho nervosa, ansiosa, mas vamos lá conversar. Sim, vai dar tudo certo. Esse aqui é só um bate-papo, uma troca de Bate-papo bem experiência. gostoso. Você cheio de experiência, tanto do financeiro, do início da Brasil Digital, a história, né? Tem muita coisa para contar pra gente. E pra gente começar um pouquinho desse bate-papo, eu queria saber como começou a sua experiência na área financeira. Nossa, gente. Que às vezes no início, assim, a gente segue uma carreira e não, vou passar pra outra. Ou já tá decidido, assim, desde que nasceu. Na verdade, hoje à tarde mesmo, eu tava até fazendo uma retrospectiva, assim, né, do tempo. Na verdade, eu tava fazendo uma retrospectiva do tempo que eu trabalho na Brasil Digital. Mas na área financeira, que uns 28 anos eu já... Nasceu já. Eu tive, na verdade, as minhas primeiras experiências, assim, né? Quando eu comecei a trabalhar muito jovem. E aí fiz trabalhos, assim, trabalhei de babá, trabalhei de cuidadora. Né? E aí eu trabalhava muito na época, assim, quando vinha esses primeiros empregos, eu trabalhei de freelance em supermercado, que as freelance faz, eu não sei como que fala, que faz... Diária, né? Que vai lá, faz promotora de vendas, esse era o nome que eu estava procurando. Então, fazia degustação ali, comecei a trabalhar, assim, minhas primeiras experiências de trabalho babá e depois trabalhei com promotora de venda, mas na área administrativa eu já fui direto para a parte financeira. Meu primeiro trabalho na área financeira foi com 16 anos, acho que 15 para 16, acho que eu não tinha 16 ainda, e eu fui fazer estágio, eu trabalhava na Universidade Federal, comecei a fazer estágio lá chamava diretoria financeira, de ORF, aí trabalhava, era financeira e contabilidade, eu era estagiária da contabilidade, então aí já tem uns 28. Nem você comenta uns tempinhos aí. É isso. E aí, depois do estágio, de fato, fiquei lá 3 anos. E desde os 18 que eu trabalho na área financeira, de fato, assim, parte financeira. Né? Comecei a trabalhar num grupo e aí, quando eu comecei a trabalhar nesse grupo de financeiro, já com 18 anos, eu já fui para a parte, assim... Na época não era tão departamentalizada, já era, se fosse comparar hoje, gerente, supervisor ali. Então, já comecei a trabalhar com equipe de 8 pessoas, né? E aí, de lá para cá, desde 2000, efetivamente, nessa área financeira, na iniciativa privada. É um tempo, hein? Nossa Senhora. Passei por vários estágios aí, várias tecnologias. E tudo começou aqui em Porto Velho? Tudo aqui em Porto Velho. Eu sou amazonense, né? Sou amazonense de Boca do Acre. E vim para Porto Velho com 14 anos, então... sempre aqui. Legal, top, hein? E aí, Ronilda, você comentou aqui agora há pouco que você é praticamente uma das fundadoras da Brasil Digital, tá aí atuando na Brasil Digital, até mesmo antes de ser Brasil Digital, né? E como é que foi? Como é que você conheceu a Brasil Digital? Como é que você chegou lá? Como é que você conheceu a Brasil Digital? Conta pra gente. Eu trabalhava num grupo, como eu falei, né? Eu fui trabalhar nesse grupo com 18 anos, então eu trabalhava num grupo de empresas e aí tinham empresas de vários segmentos. E aí...
em acho que 2008, mais ou menos, que era quando começou essa área era internet via rádio, não sei se é do tempo de vocês, a Carlinha é muito jovem, não sei nem se 18 anos. Se chegou nesse tempo. Então, assim, era uma internet via rádio e teve um projeto, na verdade, de interligar as lojas, todas as lojas. E veio um engenheiro de redes, né, de Belo Horizonte, e fez o projeto de interligação. No projeto, tinha que montar torres para colocar os rádios, e daí foi feito todo esse projeto. Foi interligado às lojas, montou a rede, já estava funcionando, e aí foi contratado um link da Telebrás. Durante esse processo de integração, isso foi entre 2006, 2005, até 2008, mais ou menos, foi feita toda essa integração. A gente tinha um projeto social, e é legal, né? Assim, você voltar no tempo e ver por que nasceu, de fato, a ideia era, com a interligação, ter esse projeto chamado Cidade Digital, que hoje eu não sei se aqui em Porto Velho tem alguns lugares que tem Wi-Fi aberto, você vai em parque, mas, né, para São Paulo, mais para a região do Sudeste aqui, tem alguns lugares que você vai e tem os Wi-Fi aberto, né? E a ideia, o projeto era fazer e chamava Cidade Digital. O projeto era para fazer essa conexão e interligar as pessoas, né? Que faz parte aí da nossa missão. Esse que eu lembrei. Agora eu falei assim, conectar pessoas. Eu falei, caramba, daí que surgiu. Então, esse era o projeto. E interligamos todas as lojas. Tínhamos o projeto social e depois de 2010, que até por conta de custo, de logística mesmo, de manter esse projeto ficou caro, e agora eu tenho uma estrutura que eu tenho vários rádios que eu posso interligar. Como que eu viabilizo isso e trago dinheiro, né, para dentro do grupo? E aí foi aí que a gente conheceu o Thiago. Nessa época, o Thiago ele era instrutor do Sebrae, acho que ele já falou um pouco da história dele aqui para vocês. Ele era instrutor do Sebrae, mas ele fazia alguns assessoria de prestação de serviço nessa área de rede, tecnologia. Na época a gente chamava, nem era TI, era CPD, né? O pessoal do CPD. Sim, essa eu não tinha ouvido ainda não. E aí ele... mais ou menos, o que é o CPD? Era um TI hoje, a gente chamava Centro de Processamento de Dados, mas é um TI, assim, é um suporte interno. Quando eu tenho um problema numa impressora, um computador, a gente vai lá no CPD que eles arrumam, né? Fazia toda essa parte, tanto de software quanto de sistema, de computador. E aí ele fazia ele prestava serviço pra gente na época. Ele prestava serviço pro grupo e ele era instrutor do Sebrae. Então ele ia lá e ele era assim, sempre estudou muito. Ele tinha algumas certificações que só ele tinha na região norte. Então, para fazer essa parte de homologação de sistema, ele prestava esse serviço pra gente paralelamente às aulas que ele dava acho que era no Senai. E aí, vamos montar um projeto. E agora, tem essas redes, tem essas antenas, tem várias torres montadas, tem várias, acho que tinha 20 ou 22 pontos interligados. E como que eu faço isso? Monetizo, né? Como que eu gero receita até para cobrir o link, porque na época o custo do link era muito alto e ele não se pagava, porque não tinha receita. E aí tinha um rapaz que trabalhava lá no CPD e falou assim, eu acho que o Thiago pode ajudar a gente, eu acho que isso aqui pode virar um provedor de internet, já tem toda a estrutura, já tem os próprios funcionários do grupo que podem ser clientes, inclusive esses dias eu estava olhando, assim, coincidentemente, olhando uma lista de clientes, estava fazendo umas validações, tem uma moça, né, senhora já que ela trabalhava lá, que ela é cliente até hoje, então ela é uma das primeiras clientes. Eu vi o nome dela lá na lista de clientes. E aí chamou o Thiago, aí ele conversou com o dono do grupo, assim, e aí falou, não, então a gente vai, de fato, montar um provedor. E aí eu lembro que ele me chamou para reunião e aí ele falou assim, o Thiago falou, eu só tenho 2 exigências. Eu não trabalho mais de empregado, ele veio de Ariquemes, ele já tinha montado o provedor em Ariquemes, eu não trabalho mais de empregado e assim, eu sei fazer dinheiro, então vamos ser sócio e montar um provedor. E aí isso foi 2009... Acho que, não, na verdade, já tinham as conversas final de 2009, passou todo o ano de 2010, e aí oficialmente nasceu o Brasil Digital em 2011, assim.
Que aí teve lançamento, marca, toda essa parte de marketing institucional. E aí, de lá para cá, já toda essa história aí. Não, mas tem mais. E aí, entrou como financeiro, como Não, é que foi? então, no grupo eu já era do financeiro, então eu cuidava da parte fiscal e financeira, né? Minha formação é contabilidade, então fazia uma contabilidade gerencial ali, de fazer essa reporte de tudo que acontece aqui no fiscal para a contabilidade, gerar os relatórios, fazer uma contabilidade gerencial mesmo. E aí fiquei no grupo até 2014. Não, na verdade, até final de 2014, início de 2015. E sempre no financeiro, Carla, sempre. Quando foi em 2015, ele me chamou assim, então agora que a Brasil Digital já estava crescendo, já tinha cliente, já tinha um corpo já, né, vamos agora eu preciso que fique interno. Aí me convidou para trabalhar internamente, aí eu comecei, aí também vim para o financeiro, como eu falei, como era uma empresa nova, poucos funcionários, não era departamentalizado, então a gente acabava, só não instalei, né, só não passei pela área de instalação, porque a parte técnica mesmo eu não domino, mas assim, fazia atendimento, aí a gente cuidava, era uma sala, acho que um pouco desse tamanho aqui, tinha a recepção, tinha uma recepcionista e aqui ficava toda a área, aí tinha a pessoa que cuidava do agendamento, aí fazia financeiro, DP, atendimentos, relacionamento, CRM, venda, acabou. É aquele vucu-vucu. Isso, mas assim, essencialmente do financeiro e contabilidade. Aí, à medida que foi se estruturando, foi departamentalizando, a gente acabou, né? Agora a Carla cuida do RH, o João é do marketing, o Alex é do comercial. E aí fomos criando toda a estrutura e todos os departamentos. Mas passei em todos, assim, né? Em todos dessa parte administrativa, todos. E como era pequena, a gente acabava cuidando de tudo. Hoje acaba que você se envolve também, porque como conhece um pouco, eu tô ali no DP, pergunta, sempre dá um suporte, porque vou num lugar e falo, gente, fulano, isso, aquilo, porque os departamentos nasceram todos dali, né? Mas como a empresa ganhou corpo e cresceu, aí de fato tem que ter o seu pai, a sua mãe, seu responsável, o gerente, o supervisor. Acho que é um processo natural mesmo do crescimento. Sim, isso, com certeza. Tem que ter aquele, depois não tem como. Vai gerando mais. Já era, realmente. E Dona Rony, a senhora está desde o início, né? Sim. Viu tudo sair do papel e tudo mais. Durante esse tempo, um dos desafios que ficou assim na sua mente, te marcou na Brasil Digital, nesse tempo que está aqui com a gente? Então, várias coisas assim, né? Falar uma coisa pontual, não tem como dizer, isso foi um marco, isso mudou. Eu acho que, assim, duas coisas que eu acho que marcam a história da Brasil Digital mesmo essa, para mim, né, é a questão do código de cultura, né, tipo assim, de tirar isso do papel e viver, né? A gente foi fazer um treinamento não me lembro agora, 2019 ou foi 2018, a data não recordo, mas foi antes da pandemia, né? Um pouco antes da pandemia, e aí, tipo assim, de escrever, e assim, diferente de algumas empresas, né, que quando você chega, eu tenho missão, visão, valores, tem aquela placa na parede, né? Então, assim, acho que um marco foi escrever esse código, assim, foi bem desafiador, a gente fez o treinamento e trazer isso aqui e escrever, assim. Eu, Miriam, Thiago, né? E aí a gente escreveu, e aí, isso tá bom, isso não tá bom. Envolve os funcionários também, os colaboradores para participar, para dizer assim, esse valor a gente vive, realmente fez uma votação, para a pessoa sentir mesmo, ter esse senso de pertencimento e participar do grupo. Então, acho que isso. E até na comemoração dos aniversariantes do mês, foi esse ano. Aí, faz um discurso e tal, e assim, e olhar lá no departamento de vocês mesmo, assim, é muito gratificante você fazer parte de uma empresa há tanto tempo e olhar quanto que cresceu, quanto que evoluiu, como você falou assim, ver todo esse sonho, né? Tipo assim, a gente imaginava que isso tudo ia acontecer, você faz um projeto para crescer, para dar certo, para ter sucesso, mas ver isso acontecendo assim na prática. Quantas pessoas? Eu falei, gente, eu entrei aqui, eu conhecia todo mundo pelo nome, eu falava com todo mundo, dá bom dia, né? E agora, assim, tem tanta gente que às vezes você fala, trabalho.
uns dias atrás eu estava na academia e a menina falou, eu trabalho lá, sou do suporte, né? Eu falei, oi, tudo bem? É muito legal isso, é muito legal mesmo, e ver assim, fazer parte, né, de tudo isso é bacana. E como eu falei assim, viver o que foi realmente sonhado, desenhado, projetado, que é isso, assim, conectar pessoas, né? Eu falei lá no começo, era assim, conectar, levar, encurtar distâncias, levar. Quando a gente começou, isso era muito novo, até acho que depois da pandemia ficou mais em alta, dizer assim, agora a gente tudo é online, é escola online, é reunião online, é trabalho remoto, né? E na época que a Brasil Digital surgiu, isso ainda não era uma realidade. Então, assim, de fato, fazer parte desse projeto é muito, muito, muito legal. Que legal. Há um tempo, mas tá até doido. Desde o comecinho, né, Carlinha? Deve ser tão gratificante, né? E, Runilda, você que está ali desde o começo, né, com as suas habilidades, a gente gostaria de saber um pouco quais foram as qualificações que você teve que fazer, né, nesse período, desde quando você entrou na Brasil Digital, porque a empresa ela expandiu muito rápido, né? Então você também teve que melhorar, né, viver a cultura da empresa, que é a melhoria contínua, né? O que você teve que fazer para se qualificar ali, para se manter nesse cargo que você está hoje, que é um dos cargos mais importantes, né, do diretor financeiro? Certeza. O que você teve que fazer? Para quais habilidades, né, você tem que se qualificar mais para você continuar nesse cargo até hoje? Ele consegue lembrar de tudo. Não dá nem pra lembrar de tudo, né? Não, assim, eu não sei se eu falei, mas minha primeira formação, sou contadora. Eu formei em 2004. Eu entrei na faculdade em 2000, formei em 2004, meu curso era de 4 anos. Então, assim, quando a gente fala assim, você faz tal profissão, médico nunca para de estudar, a profissão de saúde nunca para de estudar, mas eu acho que todas as profissões, de forma geral, para você se manter, né, evoluindo, você nunca para de estudar. Então, assim, resumidamente, eu fiz muitas formações, tanto na área acadêmica, quanto de cursos de formação e desenvolvimento humano, porque é um desafio muito grande, assim, quando você lidera equipes, é entender de comportamento, né? Então, assim, de academia, fiz contabilidade, fiz eu acho que 2 formações na área de pós-graduação, fiz gestão empresarial na FGV, fiz auditoria, controladoria e finanças também pela FGV, Estou terminando uma MBA lá pela IPOG de Direito Tributário, né? Tributário. E aí depois também eu sou formada em farmácia também, né? Ela aplicando aqui. Sabe aplicar as coisas? Sei, mas não gosto, assim. Por isso que eu voltei para minha área original. Depois que eu formei em contábeis e fiz, assim, queria sair um pouco dessa área de cálculo, assim, não dessa área administrativa, né? Aí eu eu sou da primeira turma de farmácia da Finca, sou bacharel em farmácia. Aí fiz também 2 pós, farmácia hospitalar, atendimento comunitário. Trabalhei na farmácia do shopping uma época, trabalhei na farmácia da Amazonas, mas gosto do financeiro, gosto do fiscal, né? E aí, cursos contínuos mesmo, né? Fiz algumas formações de coach, eu fiz uma formação de coach em São Paulo. Eu fiz 3 formações de coach, assim, de master, coach de vida, life, fiz toda a formação para trabalhar comportamento humano, fiz algumas formações de PNL também, fiz 3 formações de PNL, assim, escolas diferentes. Eu gosto de estudar e gosto, assim, começa a estudar uma coisa que eu me envolvo, quero escolas diferentes, conceitos diferentes, abordagem diferente, então eu fiz essas 3 formações. E aí, tô até querendo fazer uma reciclagem agora em janeiro, para fazer um curso de trainer também, né? De trainer? De trainer, quando você dá aula também, vai lá, desenvolve, mas não para dar aula, mesmo para usar isso no dia a dia. Não sei vocês, né? Mas assim, esse cargo que você lidera muita equipe, você tem que estar o tempo todo estudando comportamento, entendendo, motivando, engajando, né? E eu acho que a gente, como líder, tem um pouco desse papel, assim, motivar a equipe, inspirar, né? Manter essa energia para as pessoas também consigam trabalhar, dar os seus resultados, se sentir parte integrante daquela equipe. Eu acho isso bem importante. Isso fazer. E aí também falando, né, de você se manter no cargo, eu acho que você precisa de uma equipe muito que te dá essa retaguarda. E eu assim, graças a Deus, trabalhei com pessoas muito boas. Todas as pessoas que fizeram parte da minha equipe
algumas que trabalham mais próximo mesmo, né? Mas, assim, sempre tive bons feedbacks, assim, de entender, de se relacionar, de entregar os resultados. Eu acho isso muito importante, assim. E sou muito feliz de ter uma equipe, assim, bem de muito tempo. Acho que hoje a Vângela já está comigo aí desde 2015 também, né? Quase 10 anos quase já. 10 anos. O Edson trabalha comigo, assim. O Edson tem um tempo. O Edson já trabalha comigo há uns 20 anos, assim. 20? Ele o Edson tem muito tempo. É parente já também. Tipo assim, então o Edson já trabalhou comigo antes, assim, já fez. Camila também. A Camila também já trabalhou comigo antes, assim, mas tenho a felicidade e a sorte de, assim, dividir meus dias mesmo, meu trabalho com a minha equipe. E agora também assumi um novo desafio, que é a equipe da cobrança, né? Que a Zita veio para minha equipe, mas as meninas todas é muito legal você trabalhar numa equipe que você consegue ter esse feedback e, assim, também motivar, né? Porque nem todo dia a gente quer trabalhar, tá feliz, tá desanimado, tem uns problemas, então... Isso também eu sou muito grata por isso. Eu tenho uma equipe que me dá todo esse apoio, essa retaguarda, respondendo a sua pergunta, para poder manter nesse cargo, estudar, né? Enfim. Sim. Estudar, né, Carlinha? Diretoria também. Um cargo novo, não sei, que isso é gerente, né? Sim, realmente. Cargo, vamos estudar, né? Dona Ronilda, hoje, essa equipe, né, tá gigante, que hoje a celular tem muita gente agora no financeiro. Antes tinha bem pouquinho, agora tem um monte. Quais são as atividades do financeiro? Como ele tá dividido? Como cada um ali tem a sua função, porque eu olho pro financeiro e eu falo assim, eles vão fazer nosso pagamento. Olha assim, que já caiu o salário. Já caiu o salário. Ele vai cair amanhã. Já caiu, já vai cair amanhã. Poxa, eu vi que ele ainda não caiu. 6 horas da manhã, cadê não caiu. Cadê o meu cajuzinho? Então, as pessoas que entram lá, acho que tem essa dificuldade, Carla, assim como você, como a gente tá numa sala grande, todo mundo junto ali, as pessoas têm dificuldade de olhar e falar assim, eu tenho só essa estrutura de financeiro, mas a gente tem o financeiro, contas a pagar, contas a receber, tem a tesouraria, tem a parte de fiscal, que não é do financeiro, é um departamento, vamos dizer assim, extra, que a parte fiscal cuida de toda essa parte de nota, emissão de documento, que é a parte que o Edson, né, tá ali à frente, aí por isso que aumentou a equipe, até pela volumetria, pelo número de cliente, né? Nós sempre fomos, assim, no financeiro, 5 pessoas. Era eu, a Vângela, o Edson, a Fernanda. Eu acho que 4, na verdade. Aí quando eu cheguei teve a Camila. Eu via só 5, que só ficava naquele. Nossa equipe sempre foi em 4, assim. Eu, Edson, a Vângela e a Fernanda. Então, durante muito tempo, mesmo com o aumento do movimento, a gente conseguia fazer tudo, né? Fazer as entregas. Só que de uns 4 anos pra cá, 4 anos, começou a demandar outras rotinas, outras atividades, aumentar o número de clientes. Isso gera também uma volumetria maior. E aí fomos estruturando. O fiscal antes era só o Edson, agora já tem o Edson, a Fran e a Yasmin. Veio a Emily, veio a Vitória, veio a Camila. Aí vem as meninas da parte de toda essa parte de conciliação, que é a Karen e a Jennifer. Começou a se estruturar de fato, não ser só contas a pagar e contas a receber. Na verdade, o fiscal sempre foi um braço do financeiro e agora tem um departamento que anda sozinho, né? Já tem a equipe dele, já tem outras pessoas, já tem projetos. E aí tem a equipe da cobrança, que é a conta a receber, e a gente também tem várias assessorias que vocês devem ter acompanhado, que sempre a Fabiola vem para cá, que são os eventos da controladoria, que a gente tem uma controladoria, que são rotinas do financeiro que a gente faz externo, né? O escritório que a gente trabalha de contabilidade com a controladoria em São Paulo. Então, basicamente, o organograma do financeiro é esse. Contas a pagar, contas a receber, tesouraria, controladoria e fiscal. Aí você chega lá... já chega no pagamento com quem tem. Você chega lá, quem já pagou, quem é? Então, eu já chego assim, será que o meu salário cai hoje? Vai cair amanhã? Desse jeito. Inclusive, vai cair amanhã, né? Vai, cara. Eu assim, vai... Deixa eu ver o dia do número. É amanhã, né? Sextou. Por isso que eu gosto do financeiro. Olha isso. Ai, que legal.
E Ronilda, você que já explorou outras áreas, como você mesma já falou, já saiu um pouco ali do mundo financeiro, só que você retornou para o mundo financeiro, né? Porque você não conseguiu tirar essa paixão do seu peito. O que mais te motivou a ficar nessa área até hoje, assim, tatuando? Quais são as suas maiores motivações? Então, João, eu tenho uma afinidade para cálculos, né? Eu gosto da área de cálculos e, assim, acho que desde as minhas primeiras formações, de quando eu decidi o que eu quero trabalhar, quando você escolhe uma profissão, é difícil, o que eu quero fazer, o que eu quero me formar para ficar a vida inteira, né? Na verdade, eu gosto de números, eu acho que eu me encontrei na parte financeira. Eu gosto dos desafios, eu gosto ali, tem que pagar, tem que receber. Hoje eu já tenho pensado assim, até mesmo para entender fiscal e rotina financeira, contas a pagar, contas a receber, eu já tenho pensado assim, será que eu foco mais na parte de financeiro ou de fiscal? Eu já estou num outro nível de transição de carreira, assim. Mas eu gosto de finanças, eu gosto de estudar finanças, eu gosto dos conceitos. Eu acho que não me veria trabalhando em outra área, em outra formação, que não de financeiro, sabe? E como eu falei, eu trabalho na área de finanças desde os 16 anos, então... Se apaixonou logo já. Num momento ela desistiu, desapaixonou, vou fazer enfermagem. Mas na verdade, enfermagem não, né? Mesmo quando eu trabalhava como farmacêutica, eu fazia apoio pro financeiro, eu não fiquei... longe, né? Assim, eu não fiquei... Eu parei de fazer o financeiro para ir pra farmácia, né? E como a gente trabalhava, na época, era plantão, né? Eu fazia plantão, assim, 6 horas, 8 horas. Na verdade, meus plantões sempre eram 6 horas. E o outro horário eu dedicava pro financeiro. Então você estava meio que se desbravando na área, na verdade, talvez explorando outras coisas. Eu falei assim, realmente, a área de saúde, eu sabe aplicar injeção, sei, fiz curso, fiz formação, mas não é uma área que eu me apaixono, assim. Eu até estudo algumas coisas, né? Assim, leio bastante, parte técnica. Mas não é uma área assim que brilha os olhos, que eu quero voltar para trabalhar. E é tão distante, né? Eu comecei a falar, meu Deus, do nada, farmácia. Vou fazer aqui, furar a orelha do João. Túlio, do nada. É assim, uma coisa bem coisa. Totalmente então, diferente. Sim, com certeza. Nesse tempo, né, que você teve durante todo esse processo, né, desde o início até o fim, tanto na Brasil Digital como outras empresas também, acredito que você já implementou algum projeto financeiro em todas as áreas. Você poderia comentar algum projeto que você produziu ele do início até o fim e que você se orgulha muito dele? Porque tem muito projeto que eu sei, mas... Então, a maioria, assim, acho que dos projetos de forma geral, assim, hoje na Brasil Digital a gente está passando por essa parte de automação. Então, tem muitos projetos nessa área de automação, de atendimento. Acho que hoje, de fato, um projeto que tem dado muito certo e, assim, implantado mesmo essa questão de você trabalhar com orçamento, né? As pessoas, assim, principalmente em empresas, fala-se muito de orçamento, mas a gente não tem esse plano orçamentário escrito, trabalhado, acompanhado. E aí, às vezes, as pessoas falam, não, financeiro é criterioso, financeiro é... nossa, você vai trabalhar no financeiro, o povo lá é bem... O pessoal financeiro vai não. Mas, assim, um projeto que eu me orgulho muito é essa parte da implantação da controladoria. Eu acho que, assim, foi um marco também na Brasil Digital. Não só de trabalhar com orçamento, também de regras de governança. A gente começa a trabalhar um projeto embrião de governança corporativa mesmo. Então, isso aí tem muita coisa para acontecer, de compliance, de documentar, tudo está registrado. Esse é um projeto. E o projeto do PAEX também, eu acho que vocês acompanham, que é as nossas AGM, né? Chama PAEX o nome do PAEX. projeto. Que é da Dom Cabral. Acho que esses dois, assim, é um projeto que também teve um marco, assim, de mudar modelo de gestão, de como acompanhar indicador, de todos os gestores se envolverem mesmo. Sim. Acho que esses são projetos que, assim, hoje fazem a diferença no nosso trabalho. E aí volta de novo naquele que todos os setores se unindo novamente. Então, exatamente. Não tem como. Eu estava falando, acho que na última reunião sobre isso, né? Assim, que a gente acaba... Estava falando com a minha equipe,
Semana passada. Quando a gente departamentaliza a empresa, a gente acaba, que eu falei aqui do prédio, né? Uns estão no prédio. A gente acaba criando, assim, essas distâncias, essas separações. E acaba olhar o meu departamento, né? A minha área. Uma rivalidade ali, uma então, rivalidade do nada. Cria uma certa competição que não faz sentido nenhum. Nós todos somos da Brasil Digital. Um precisa do outro ali. Um depende do outro. E quando eu falo assim, não adianta a Carla fazer a parte dela se todo mundo não entregar o resultado. Nós somos um sistema e estamos interligados. Então, assim, essa parte de departamentalizar, de ter cada um seu setor, é para ficar mais fácil de conduzir. A mesma pessoa cuidar, não é impossível. Como. Mas para gestão mesmo, mas assim, a gente acaba criando essas competições. O meu setor, não tem como. Eu falei, tem que parar, não adianta eu fazer o meu resultado e a outra área não fizer, que não vai resolver. Então, entender isso é muito desafiador, lidar com as pessoas e tentar explicar isso, porque naturalmente, eu acho que instintivamente a gente tem essa questão da competição, do meu, né? É muito bom. Tem sim uma rivalidade, uma competição. Não sei também, eu fico pensando, gente, tá todo mundo aqui, ó, o pessoal vende, o pessoal financeiro, a gente contrata quem vai vender. E como eu falo de sistema, um depende do outro, assim, se não tiver venda, não tem financeiro, né? Porque exatamente. O que eu vou receber, o que eu vou fazer nota. Se não tiver toda essa equipe, não tem um RH, o que você vai contratar? Contratar, né? Então, pois assim, tá todo mundo interligado. Sim, exatamente. Legal. Nilda, a gente gostaria de saber, você como diretora do financeiro, né, como que você se mantém, você e principalmente a sua equipe, né, como é que você se mantém antenada? Explica um pouco melhor pra gente como é que funciona esses treinamentos, se é para toda a equipe, você também dá treinamentos, né, como que é essa parte, assim, da melhoria contínua, né, que é um valor que a gente vive muito na empresa, né, como é que você faz para desenvolver não só a si mesmo, mas a sua equipe? Na verdade, assim, dentro da Brasil Digital a gente tem como você falou, esse valor de melhoria contínua, ele é muito explorado, né? A gente tem um RH muito atuante, que, assim, todo treinamento, o tempo todo, tem várias plataformas, fomenta mesmo, incentiva as pessoas a estarem estudando, ampliando, assim. Eu busco sempre, assim, congresso, curso, eu busco muita coisa na minha área técnica mesmo, né? Na parte técnica. E ultimamente, tem uns 2 anos que eu não faço nada de desenvolvimento de pessoas, assim. Mas, como eu falei, eu já fiz muito curso de desenvolvimento de pessoas mesmo, assim. Curso de liderança, curso de motivação de equipe. Não dou aula, não treino, assim. Eu uso esses conhecimentos mesmo para motivar, engajar, né? Dar os feedback, acompanhar, fazer os follow-up ali das pessoas, porque é um desafio muito grande você desenvolver, assim, eu preciso de um gerente, né? Você não consegue essa pessoa pronta e para você desenvolver, assim, demanda múltiplas habilidades. Eu sempre, uma das coisas eu gosto de estudar, eu estou sempre estudando algo, fazendo um curso, buscando algo, e assim, eu converso sempre com a minha equipe de buscar também. Eu acho que dentro do RH nosso, acho que curso é o que mais tem, assim. E sempre a gente tá, quero fazer um congresso, quero fazer uma viagem, quero fazer um curso diferente, assim. Todas as vezes que eu levei isso, sempre foi assim, não, pode ir, pode fazer, pode ver quem vai fazer, quem quer fazer. Acho bem bacana, assim. Acho que a gente tem uma cultura que incentiva muito a gente se desenvolver e estudar. Sim, já aprender, já passa por tudo. E não melhor não, tá? Já exatamente. E hoje, como diretora, tem muita coisa, eu sei. Tem as responsabilidades, tem que cuidar de equipe, tem que fazer treinamento, tem as reuniões. Como é que faz para lidar com isso tudo ao mesmo tempo, meu Deus? Uma loucura. Eu pensei, organizar a gente, se perde, fala, ai meu Deus do céu, o que era hoje mesmo? Ainda tem a família, tu não botou aqui. Agora final de semana. Gente, ainda tenho, né? Tenho 2 filhos, acho que a maioria das pessoas acha que eu não tenho, né? Desculpa falar, mas o corpite, né, também eu tenho 2, nem parece. Tenho 2 filhos adolescentes, Arthur e Júlio César, né? Tem que dedicar tudo isso, né, Carla? Assim, tem
Tem equipe, tem reunião, tem projeto, tem AGM. Sim. De vez em quando você dá uma surtada, assim. Agora eu lembrei, assim, pensando e surtando. Tem um namorado, né? Ainda então, tem isso. na verdade, a gente tem vários papéis na nossa vida. Só né? 7 dias na semana. A gente assume vários papéis na nossa vida, assim, eu estou diretora, né? Eu não sou diretora hoje, eu estou diretora, mas eu sou mãe, sou filha, né? Sou namorada, sou profissional. Eu acho que a gente tem que dimensionar um pouco, tem vários papéis e essa energia ela tem que estar, pelo menos buscar o equilíbrio, né, em todas as áreas. Em alguns momentos da vida a gente foca mais em algumas áreas. Já teve um momento que eu foquei mais na carreira e aí você precisa se desenvolver, estudar e aquele tempo, toda essa parte que você vai migrar, tudo que tem de energia para estudar, para se formar, e depois, mas nunca esquecer todos esses papéis, tentar conciliar e equilibrar. Assim, para manter tudo, assim, eu até falo, né, na última reunião da direita, eu falei, pra gente se manter saudável, assim, eu gosto de me exercitar, eu corro, então, assim, muito estressada, tá muito, muito difícil, não dá para fazer atividade ao ar livre com essa fumaça agora, tá bem complicado, né, os treinos tá, assim, impossível, Pausados. Totalmente insalubre você correr, porque vai gerar mais malefícios que benefícios. Dentro de casa tá fumaça, tá horrível. Então, assim, eu procuro cuidar, como eu falei, como a gente é um todo, cuidar de todas essas energias, né? Eu busco me alimentar bem, fazer atividade física, né? Estudar, ler, fazer algumas coisas assim que para cuidar de todas essas energias, porque senão de fato todo dia é muita coisa, assim, é muito trabalho, são muitas demandas, são muitos projetos, senão você dá mesmo uma surtada. Ultimamente eu tenho me preocupado mais com isso porque eu sempre fui uma pessoa que focou muito no trabalho, assim, eu sempre trabalhei, e eu tenho até me policiar mesmo, assim, eu chegar em casa, trabalho, ler, tá o tempo todo trabalhando, ocupada mesmo, né, então tenho me preservado nesse sentido. Eu acho que a pandemia foi um marco pra gente pensar mais em todos esses papéis, né, não só no trabalho. Acho que a minha própria geração tem um trabalho, tem uma relação, né, com um trabalho diferente, né, se você for pegar as pessoas mais jovens aí como você. Mas ainda já tô velha para das novas, as pessoas assim do seu porte, eles têm uma relação com o trabalho diferente, né? E até difícil hoje você, quando eu falo assim de você formar equipe, porque eles são totalmente, não trabalho aqui, vou trabalhar em outro lugar, vive assim, né? Bem desapegado mesmo. Então, eu tenho feito algumas avaliações nessa questão do trabalho, mas eu procuro, assim, me exercitar, me alimentar bem, dormir bem, né, sempre que eu posso. Tem os períodos, na minha rotina mesmo, eu tenho um período, assim, que a gente tem um período, até falei, acho que o João acompanha isso um pouco com o comercial, é dizer assim, a gente tem um período chamado fechamento do mês. Tem um evento, né? Um evento todo final do mês. Para algumas áreas administrativas, vamos lá, você fala assim, eu comecei uma tarefa hoje, posso terminar amanhã. E aí, se não terminou hoje, continua assim, não tem um prazo. Quem vende, você fechou o mês, tem que bater a meta, acabou, virou aquele dia, virou tudo. Pra gente do financeiro e fiscal, também a gente tem sempre na última semana do mês e na primeira, que é um período de fechamento, é esse fechamento de nota, é fechamento fiscal, é pagamento de folha, pagamento de imposto, tudo isso, assim, gera um estresse maior nesse período, assim, tanto para a equipe como do trabalho, que tem que entregar, então, às vezes, tem alguns fechamentos que você estende um pouco o horário mesmo, né, se a gente se policiar, a gente está trabalhando o tempo todo. Então, acho que é isso. Eu tô com uma frase que ela falou, eu estou como diretora do financeiro, né? Achei muito chique, é muito coach. Porque as pessoas acabam associando você ao cargo, né? A gente é pessoa, igual eu falei, é a mãe, é a colaboradora, é a funcionária. E hoje eu estou diretora, amanhã, talvez no meu desenho de carreira, eu posso ir para um outro cargo e aí vem outra pessoa. Então, se apega ao cargo como aquilo que fosse parte da sua identidade, né? Realmente. Legal. E, Ronilda, falando assim no seu cargo, assim, a gente sabe que tem vários desafios para chegar na cadeira que você está agora. Quais conselhos você daria para uma pessoa
uma pessoa que está naquela indecisão, se quer ir para a área do financeiro, não sabe se vai, qual conselhos você daria com uma pessoa que quer chegar onde você chegou? Então, falando assim, não só de cargo, né? Assim, eu acho que o importante, eu sempre falo para minha equipe, é você planejar a sua carreira. Assim, primeiro estudar, mas assim, eu tenho que planejar minha carreira. Eu quero, porque tem muitas pessoas assim que querem se desenvolver, mas não querem ter cargo de gestão, assim. Primeira coisa, assim, se eu quero assumir algum cargo de liderança, é gostar de pessoas, gostar de lidar com pessoas, né? Ter essa habilidade de influenciar, de engajar, de motivar, de estar ali, de entender mesmo, porque tem que gostar, né? Porque o tempo todo você tem que estar reforçando, acompanhando, dando feedback. E tem a parte que não é só a parte legal, né, João? Assim, tá lá, comemorar o resultado, bater a meta, fazer aquele happy hour do fechamento do trimestre, do mês, isso é muito legal, mas é no dia a dia assim, tem que chamar atenção, tem que dar um feedback que a pessoa não entregou, então assim, gostar de pessoas mesmo, estudar e aí planejar a carreira, o que eu quero, como eu falei assim, quando eu sempre tive aptidão para cálculos, para números, então eu sabia que eu ia fazer algo na área de números, de fazer cálculo. Eu não sabia que era financeira ainda, porque eu era muito jovem, assim, quando eu decidi minha carreira, mas assim, planejei. E agora? Eu quero ser diretora, eu quero ser supervisora, eu quero ser gerente. Às vezes as pessoas planejam a carreira pelo ganho financeiro, né? Eu quero estar em tal cargo porque eu vou ter um bom salário. E aí não vê tudo que eu tenho que abrir mão ou me dedicar, ou, né, dizer assim, para eu estar em tal cargo, eu tenho que dormir menos. Tenho que trabalhar mais, eu tenho que estudar mais. Então, assim, eu acho que tudo passa pelo planejamento e o propósito. Qual é o meu propósito? E, às vezes, eu tenho pessoas mesmo, assim, que já passaram, que já fui chefe, diretora, gerente. Às vezes, eu quero ir para uma área de liderança pelo ganho financeiro, mas não consigo ficar, porque tem que chamar atenção, tem que brigar, tem que acompanhar, tem que fazer isso e entender mesmo. Eu gosto dessa área, eu quero ficar nessa área, é esse o meu propósito? Não, eu quero chegar lá. Eu já tive pessoas também que são inteligentes, têm muitas competências, assim, eu queria que você fosse gerente, não, eu não quero ser gerente, eu quero ficar aqui só no atendente. Ok, a gente tem que entender, mas o conselho é estudar, planejar a carreira e, assim, decidir, eu quero algo porque eu gosto mesmo. Eu realmente, quando eu estou trabalhando de fato, eu gosto do que eu faço. O tempo, para mim, passa, assim, muito rápido. Eu posso estar fazendo um trabalho e fico horas naquele trabalho, sabe? Então, acho que é isso, é encontrar algo realmente que faz sentido para você, que você, né, pode passar horas trabalhando e não vai se chatear, e estudar. Olha aí, gente, escolham bem suas profissões para quando você... Às vezes tem muitas pessoas que seguem por uma carreira e quando chegam lá, elas acabam se frustrando. Exatamente. Né, então é por isso que as pessoas têm que estudar muito e ver realmente se é isso que elas querem, né? Mas também tem que entender que a gente leva muito não na vida, né? Não é desistir. Exatamente. Às vezes não é o momento, né? E também tem isso, né, que o João falou. Às vezes a pessoa quer um cargo, quer o cargo... assim, não vou dizer pelos motivos errados, ela não avaliou tudo que aquele cargo ia trazer, e às vezes ela tá lá no cargo, aí tem as responsabilidades, ela já não tem tempo para fazer o que ela gostava de fazer, e aí fica um profissional frustrado, né? Aí ou muda de área, ou tem que voltar. Enfim. Sim, aí começa tudo de novo. Tudo de novo. Com certeza. E agora olhando um pouquinho mais lá pra trás, de novo. O que você falaria pra Ronilda lá de 15 anos, que começou lá do financeiro? Foi o primeiro momento dela ali brilhando. Nossa, difícil essa pergunta. Você olhando assim no espelho agora e olha pra pessoa assim, ó. Em você mesmo, com 15 anos. Nossa. Se eu tivesse que dar um conselho, eu só ia falar, não desiste, vai dar tudo certo. Sim, que leva não, né? Que leva não, assim, é difícil? Sim, realmente é difícil. Quantas pessoas mesmo estavam conversando aqui, a gente leva tanto não, às vezes dá vontade de desistir.
Às vezes eu olho e fico, meu Deus, será que porque eu paro? quando Será que você eu olha para sua continuo? carreira, passa um filme, né? Assim, Passa Carla, um de filme. tudo que passou, de tudo que fez. E as pessoas olham assim, o hoje, né? Hoje. E ninguém vê o que... Não sabe É, o eu que sempre a gente falo, viveu. todo mundo vê o É. close, né? Mas assim, eu acho que eu daria um conselho assim, siga em frente, não desista, estude, eu vim assim, né? E quando passa esse filme, diz assim, você tá num cargo, igual você falou, né? Um dos cargos mais importantes, assim. Sim. Muitas decisões também passam pela diretoria financeira, de investimento, de custo, do que fazer, de projetos, de avaliações. E assim, olhar para aquela história e saber assim, eu tenho muito orgulho de toda a minha carreira, de onde eu cheguei. E assim, agradecer minha mãe, meus pais, assim, que sempre me incentivaram a estudar. Quando eu falo assim, estude mesmo. A minha mãe, assim, meu pai, ele naquela época, acho que ele tinha assim, acho que o ensino médio hoje, né, um fundamental, que era até a quinta série. Que antigamente era ensino. E a minha mãe, assim, minha mãe não sabe ler, minha mãe é analfabeta, então olhar assim, tudo que você estudou, tudo que construiu, assim, é bem gratificante mesmo. Acho que o conselho não desiste, estuda, acredite nos seus sonhos que vai dar tudo certo. Sim. Tá com medo, vai A com medo sempre tem, né, João? Sempre Assim, na verdade, a gente tem que lidar com esse medo de forma a não deixar ele paralisar a gente e não seguir em frente. A gente tem medo, é natural, assim. Como eu tenho medo de fazer várias coisas, até hoje ainda lido com medo. E aí vai vencendo um pouquinho, vai se desafiando. Tem muita coisa que, assim, vai dar errado. Na verdade, vai dar errado. Eu falo assim, não é que não vai dar do jeito que você programou, mas você nunca perde, né? Sempre você aprendeu uma forma de não seguir. Então, volta, começa de novo. E assim, é isso. Sempre tem um aprendizado. Legal. É persistir. Legal, Ronilda. Agora falando um pouquinho mais de você, e aí? Conta um pouco mais sobre os seus hobbies. O que você gosta de fazer na hora que você tem ali cowboy aquela também? folga? Tem Você é uma fazenda? pessoa mais Não, gosta de fui ficar com os criada, filhos? assim, eu nasci, como eu falei, eu morei muito tempo na fazenda, né? Eu gosto, assim, dessa parte, vamos dizer, rural, de sítio. Ô, João, de hobby, assim, eu né, gosto de me exercitar, como eu falei, gosto muito de correr, quando eu treino, gosto de correr, mas assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de ficar em casa, eu não gosto de balada, não gosto de beber, eu gosto de viajar. Então, eu gosto de ficar na minha casa, assim, eu tenho pouco tempo livre, assim. O tempo que eu tenho, eu gosto de ficar com as pessoas que eu gosto de ficar em casa, gosto de filme, assim, né? Confraternizar com os amigos, sair, mas assim, não, nada muito de balada, de festa, de bebida, não. Eu gosto de ficar na minha casa. Recomenda o filme aí pra gente. Ai, meu Deus. Gosto de filme. Eu assisti, A gente gosta de recomendações. eu assisti inclusive eu terminei de assistir ontem, porque eu durmo todo 3 dias pra terminar o filme. Que eu não julgo. Os meus filmes viram uma série, né? Então, assim, eu começo, aí 5 minutos eu dormi. Então, eu terminei de assistir ontem, chamou Paciente Inglês. É muito legal, é um drama, assim, bem interessante, né? Ele é um romance que acontece na guerra, é bem legal. Recomendo, assistam. Não sou muito fã de romance, que eu fico muito triste, não sei você, mas eu não gosto de chorar vendo filme, não. Às vezes quando você tá precisando chorar, realmente é uma você assiste um filme assim. E traz algumas reflexões também, né? Bem interessante. Assistam. Sim, vou recomendar já, eu vou estar na minha Esse listinha. é o último que eu assisti, eu gostei. Demorou quantos dias pra terminar? Acho que eu comecei a assistir domingo. Deixa eu pensar aqui. Não sei se foi domingo ou segunda, mas assim, comecei. Quinta, tá? Foi do mesmo jeito que eu pensei. Eu falei, eu demoro 3 dias também pra assistir o filme. Gente. O pai eu dormi, no dia assistiu o quê? Dormi de novo. O meu recorde é 3 dias. 3 dias, cara. 3 dias que eu consigo. Não, gente, filme, eu né? já... 3 Tem filme que eu já passei uma semana, tá? E aí todo dia 5 minutos ela assistindo. Mais ou menos. É porque, assim, a hora que eu chego em casa, que eu vou deitar e eu vou assistir... Vou assistir o filme, aí dormir. Sim, com certeza eu vou fazer uma coisa cansada. Legal. Pessoal, infelizmente o nosso bate-papo tá chegando ao fim, tá gostoso. E antes de encerrar, é claro que a gente não pode deixar de dar aquele presentaço pra Ronilda, né? Tá aqui na minha coxinha. Vou passar aqui o presente pra você, seu presente especial do BDcast, exclusivo da gente. Pode abrir. Toda a caixa Abri, grande, passou, né? eu gostei da caixa. Ai, tem várias coisinhas aqui. Ó, a caneca dentro. também é presente. Caneca já é Tem um sua. troféu.
troféu, uma camiseta. Ai, gente, então, camiseta igual a de vocês. Vê se eu não acertei agora. Aí, Ai, ó. meu Deus. Deixa eu ver, ó, Carla, vê direito que eu sou Aí, ó. Pepe, hein? Mentira! Carlinha. Não. Não, agora sim. Olha. A gente vai dar, vai ficar tchutchuca assim, ó. Tchutchuca. Eu já vou trabalhar com a minha camisa nova. E ficar bonita, tá? Eu vi o pessoal Tá indo linda, trabalhar. Com jeans, assim. Eu vi o pessoal Já indo trabalhar, ficou bonita, ó. Fica linda. Vou trabalhar, gente. Muito obrigada. Obrigada pelos presentes, obrigada pelo convite, né? Como eu falei, assim, uma honra participar e contribuir com esse projeto, assim. Esse é um projeto, uma iniciativa do RH, é um projeto, assim, que tem dado muito certo, igual eu falei, acompanhei todos que saíram. E desejo muito sucesso para vocês, né? Gostei muito de bater esse papo com vocês. Eu tô um pouco nervosa ainda, assim, apesar de conversar. Eu sou uma pessoa que eu sou do bastidor, eu fico um pouco tímida, assim, apesar de gostar de conversar, gosto muito de conversar, mas eu fico tímida, assim, câmera, luzes, palco, eu sou a pessoa do backstage, que faz todo o suporte. Todo mundo olhando. Pra quem tá em casa que não sabe que tem um monte de câmera, então fiquei um pouquinho tensa, mas muito feliz de bater esse papo com vocês. Me convidem mais vezes, tá? Próxima, tá aqui, ó. Já tem uma rodada, né? Já vai rodar, já. Vou colocar lá também. Outras rodadas, podem me convidar, Com me certeza. falar um pouco de fiscal, de tributação. Tem do que muitos você microsetores ali, tem pra falar mesmo tem agora. muita coisa aí pra falar, né? Hoje eu vim contar um pouquinho da minha história com o Brasil Digital. E é isso. Obrigada legal. mais uma vez. Falar para as pessoas assistirem, curtirem, compartilhar. E gostei, faz aí, já faz. Assistam, compartilhem os clientes, né, funcionários. É isso. Então é isso, né, Carlinha? Sim, é isso, galera. Então é isso, a gente vai ficando por aí, pessoal. Não esquece de seguir a gente, curtir todas as nossas páginas. Lembrando que vai ficar um QR Code aqui agora, né? Com todas as nossas páginas. Você pode seguir a gente, comentar e acompanhar os próximos lançamentos, pessoal. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Tchau, gente. tchau. Obrigada.